Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas da disciplina de Físico-Química. No vídeo passado, nós discutimos questões que envolveram os conceitos de termoquímica, falando aí sobre entalpia, trabalho de uma reação. Agora, vamos falar um pouco, abordando questões que discutam agora fatores que influenciam a entalpia de uma reação. Então, sem mais delongas, vamos à questão. Eu trouxe a primeira questão para vocês, que diz o seguinte. Observe o diagrama ao lado, tá? Esse diagrama que você está vendo aí, envolvendo mudanças de estados físicos. De acordo com esse diagrama, o que se pode concluir da transformação? Então, nós temos aí as várias opções, né? Deixa eu fechar aqui para vocês. O que essa questão, como ela trabalha, né? Ela tem cada alternativa, ela representa uma análise independente. Então, mesmo que a gente encontre logo a resposta, tá? Mas nós vamos analisar as outras para aprofundar o nosso entendimento. Mas se fosse numa prova, logicamente, se você encontrou a resposta, já passaria para a questão seguinte. Bom, então, vamos fechar aqui mais uma vez na questão e vamos trazer esse gráfico aqui para o quadro, ok? Então, na letra A, o que ela traz? Tá? Ela analisa o seguinte processo. H2O gasoso, passando para H2O líquido, um ΔH de menos 43,9. Bom, nós vamos utilizar justamente esse gráfico aqui que relaciona a entalpia dessa substância em vários estados físicos. Aqui você tem um zero de entalpia e você tem aqui a água no estado gasoso com a entalpia de menos 41,6. Bom, o que está sendo analisado? É justamente a passagem, a variação de entalpia aqui, ó, do estado gasoso para o estado líquido. Se você tiver dúvidas, você calcula o ΔH aqui, ó, a entalpia final, menos 285,5, entalpia final menos a entalpia inicial, que vai ser 241, ok? Menos 241,6, ok? Pronto. Entendido isso, ok? Que você, na verdade, está avaliando o ΔH aqui desse processo, essa mudança de estado físico do gasoso para o líquido, você vai conferir se esse valor é o proposto, tá certo? Bom, se você fizer aqui, logicamente, aqui vai ficar menos 285,5 e menos com menos vai ficar mais 241,6. Bom, vamos fazer essas continhas aí rapidex aqui, ó. Então, você tem ali menos 285,5 mais aqui 241,6. O que você encontrou aí? Você encontrou um valor de 43,9. Ora, então, esse ΔH é igual a 43,9. Como o maior número aqui é negativo, o maior módulo, né, tem sinal negativo, então a resposta é menos 43,9. Coincide lá com a informação. Bom, o que mais fala da questão, né? Ele diz o seguinte, letra A, que nós estamos analisando. Achamos o ΔH, que foi verdadeiramente 43,9, e ele diz que o processo é exotérmico. O que nós já aprendemos sobre processos endotérmicos e exotérmicos? ΔH negativo, processo exotérmico. ΔH positivo, processo endotérmico. Então, se fosse uma prova, logicamente, já teríamos encontrado a resposta que é a letra A, partiríamos para outra. Mas agora vamos analisar os outros itens para que a gente possa explorar na sua potencialidade a questão. Então, vamos agora analisar por que o item B está errado. Bom, então, colocando aqui o item B, letra B, veja que agora o processo é para H2O líquido, passando para H2O gasoso. Se nós fizéssemos o processo, vai dar justamente, o cálculo vai ser similar, só que vai ser menos 243, menos 285. E a resposta será justamente 43,9, só que também com sinal positivo. Então, matematicamente, a questão está correta. De fato, o processo do H2O líquido para o H2O gasoso, ele vai gerar um ΔH de mais 43,9, como está escrito na própria questão. A gente nem precisa refazer as questões.
Agora, qual é o detalhe? Lá ele diz que o processo é exotérmico. E nós já sabemos que um ΔH positivo é um processo endotérmico. Então o erro está aí, porque esse processo ele é endotérmico, ok? Endotérmico. Por isso que a letra B está errada. Bom, vamos analisar agora o que há de errado na letra C, beleza? Bom, então vamos retomar aqui o raciocínio. Nós vimos que a letra B, a gente dispensou o cálculo, porque seria basicamente o mesmo aqui, então não faria diferença. Encontraríamos justamente 43,9 positivo. Agora aqui eu vou sair do estado sólido para o estado gasoso. Então, o que quer que a gente calcule aqui? Ó? Que o ΔH é a entalpia final, que é do estado gasoso, menos 241,6, menos a entalpia inicial, que foi de onde se partiu, do estado sólido. A entalpia inicial era menos 292,6. Portanto, qual é a variação de entalpia? Menos 241,6, menos com menos vai dar mais 292,6. Bom, vamos fazer aqui as continhas e ver quanto é que vai dar isso aí. Ó. Você tem um valor negativo, né? 241,6 mais 292,6. Confere? Isso. Então, vai dar exatamente 51 positivo. Logicamente, o maior módulo tem sinal positivo. Então, o ΔH disso aqui vai ser mais 51 kJ por mol. Né? E veja que lá ele diz que a resposta é menos 51 kJ por mol. Então, bem aí já está errado. Onde ele calculou um ΔH negativo, sendo que o ΔH é positivo. Esse seria o primeiro erro do item C. Tá? Agora, além disso, ele diz que o processo é endotérmico. De fato, o processo é endotérmico, já que o ΔH é positivo. Agora, quando ele afirma lá que é positivo, o erro está no sinal do ΔH. O processo é endotérmico, o valor do ΔH era mais 51 e não menos 51. Se fosse menos 51, o processo seria exotérmico, ok? Bom, então vamos agora para a letra D, né? Ver o que há de errado aí na letra D. Bom, pessoal, vamos ver aqui a letra D. A letra D, ela é oposta, digamos assim, oposta à letra C, tá? Bom, então, se nós formos aqui calcular o ΔH, veja que eu tenho a entalpia final, que é do estado sólido, ok? Cadê o estado sólido? Porque vai do gasoso para o sólido. O estado sólido é menos 292,6. Menos a entalpia inicial, que é do estado gasoso, que é de menos 241,6. Bom, ΔH, veja que aqui vai ficar menos 292,6, menos comigo vai dar mais 241,6. Se fizermos aqui a diferença, vai dar justamente um ΔH menor do que zero, negativo, menos 51. Bom, quilojoules por mol. O que acontece nesse processo? O ΔH aqui agora deu negativo, ou seja, o processo foi um processo exotérmico do sistema gasoso, não é isso? Ó, do gás para o sólido. Houve liberação de energia, processo exotérmico. No entanto, ele afirma lá que a equação é o quê? Ela é positiva, ou seja, o ΔH é positivo. Isso está afirmando que seria um processo endotérmico. E, na verdade, nós estamos vendo que o processo é exotérmico. Então, a letra D ela está errada, porque ela afirma que, primeiro, o ΔH é mais 51 e, na verdade, é menos 51. E, por conseguinte, ela diz também que o processo é endotérmico. Está errado. O processo é exotérmico. Esse aqui, sim, é exotérmico. Ora, então, vamos fechar aqui na letra D, tá? Para a gente ver o que é que nós podemos discutir a respeito dela. Bom, eu falei a letra D, mas, na verdade, é a letra E. Ok? Bom, a letra E ela traz a passagem do estado sólido para o estado líquido, ok? Que é esse pequeno intervalo aqui, ó. Então, calculando a entalpia ou a variação de entalpia, se é do sólido para o líquido, então o líquido é a entalpia final, menos 285,5, menos, tá certo? Menos a entalpia inicial, que é do estado sólido, ok? Que é menos 292,6, ok? Bom, qual é o valor do ΔH? Nós temos aqui menos 285,5
menos começo vai dar mais 292,6. Se você fizer aqui as continhas, digamos, né? Você tem aqui menos 285,5 mais 292,6. O que você vai obter é um valor positivo de 7,1 kJ. Olha, veja que aqui ele diz o quê? Que o processo tem um ΔH negativo, menos 7,1, mas na verdade ele é positivo, 7,1, indicando que o processo é endotérmico. Então, se nós fecharmos aqui na questão, ele diz que o processo endotérmico está correto, no entanto, ele erra no valor do ΔH, dizendo que o ΔH era negativo e, na verdade, o ΔH era positivo. Bom, como a gente poderia evitar todas essas contas, digamos assim, né? Olhando a incompatibilidade dos valores de ΔH com os valores, com a respectiva informação. Por exemplo, se a gente fechar aqui, a letra E, quando ele diz que o processo é endotérmico e me oferece um ΔH negativo, está errado. O ΔH tinha que ser positivo. Quando eu analiso na letra D, o processo endotérmico e o ΔH positivo, as informações elas coincidem. Só que a gente viu que o processo em si não era assim. Tá? Então, aí caberia a análise do processo do gráfico, tá? Ok? Já que a questão em si ela não é autoexcludente. Na letra C, né, por sua vez, ela é autoexcludente. Veja só que ela dá um ΔH negativo, que é exotérmico, e diz que o processo é endo. Então, eu eliminaria pelo próprio enunciado da questão a letra C. Na letra B, ele dá um ΔH positivo e diz que o processo é exo. Então, ele é autoexcludente. Ele já eliminou porque é incompatível dizer que algo é exo e tem ΔH negativo. Letra B também estaria fora pelo próprio enunciado. E na letra A, que é a correta, ele diz que o processo é exo e dá um ΔH negativo. Então, das opções, digamos assim, em um momento de prova, que você deveria analisar utilizando o gráfico, tá? Seria basicamente a letra D, porque há uma certa coerência entre o endo e o ΔH positivo, e a letra A, que diz que é exo e o ΔH negativo. As outras estariam eliminadas pela própria característica do valor do ΔH. Né? Mas valeu aqui para a gente poder aplicar o conceitozinho de ΔH nesses gráficos aqui, para você entender bem como você vai utilizá-lo para calcular a variação de entalpia, saber se o processo é endotérmico ou exotérmico, mesmo sendo aí uma mudança de estado físico. Então vamos aí para a próxima questão. A questão seguinte diz o seguinte enunciado: me dá essa equação, carbono grafite mais O2, produzindo CO2, e um ΔH de 94 quilocalorias. Há uma segunda equação muito parecida, só que é carbono diamante. Né? A única diferença é essa. Mas O2 produzindo também CO2 e uma variação de entalpia de menos 94,5 quilocalorias. Relativamente às equações acima, fazem-se as seguintes afirmações. O carbono grafite é a forma alotrópica menos energética? Bom, a gente tem que lembrar que existem as formas alotrópicas mais estáveis, que a gente considera que tem entalpia zero. E, logicamente, as outras formas alotrópicas que são menos estáveis, elas são mais energéticas, inevitavelmente. E, no caso, a gente sabe que o carbono grafite é o zero. Ou seja, qualquer outra forma de grafite será sempre mais energética, ou, na verdade, qualquer outra forma de carbono será sempre mais energética do que o grafite. Ok? Então, quando ele afirma aí o item 1, que o grafite é a forma alotrópica menos energética, ele está correto. Então, a gente pode aqui colocar o item 1 primeiro como verdadeiro. Ok? Bom, vamos fechar aí no item 2. As duas reações são endotérmicas. Ora, acabamos de ver nas questões anteriores que ΔH negativo, não é isso? ΔH negativo é reação exotérmica. E aí, se você observar, os dois ΔH são negativos. Então, as duas reações são exotérmicas e não endotérmicas. Por consequência, o item 2, ok? O item 2 é falso, tá? Se nós fizermos uma análise logo de cara aqui, tá? Para a gente aprender a resolver questões, veja que se o item 2 é falso, a letra A está fora,
a letra C está fora e a letra D está fora, ok? Então, já para começo de história. Então, vamos para o item 3, que eu sei que ele é correto de alguma forma, porque só sobrou a letra B e a letra E. Eu sei que ele é correto, né? Mas vamos analisá-lo assim mesmo. Se ocorrer a transformação de carbono grafite em carbono, ou carbono diamante em carbono grafite, haverá liberação de energia, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou transcrever aqui as duas equações, né, no quadro, ok? Bom, como você poderia fazer isso se você tivesse dúvidas naquele item, no item 3, não é isso? Bom, veja que eu quero o processo carbono-diamante virando carbono-grafite. Vamos aqui aplicar logo, né? Apesar da questão não ser disso, mas já pode aplicar aqui a lei de Hess, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, a equação do carbono-diamante é essa daqui, ó. Carbono-diamante mais O2 vai produzir CO2 e o ΔH dele será menos 94,5. E eu quero chegar onde? No carbono grafite. Então, o meu carbono grafite é o produto, só que aqui ele é escrito como reagente. Então, eu pego esta equação aqui, ó, e vou escrevê-la invertida. CO2 vai produzir carbono grafite mais oxigênio. Como eu inverti a equação, eu mudo o sinal do ΔH. E aqui, em vez de ser menos 94, será mais 94. Bom, veja que agora você tem aqui um sistema de equações em que você pode eliminar as variáveis simétricas. CO2 elimina um CO2. Um oxigênio elimina um oxigênio. O que sobrou? Carbono diamante produzindo carbono grafite. E o ΔH vai ser a soma desses dois, ó, menos 94,5. 94,5 e aqui mais 94, ok? Lembre-se que o ΔH, quando você somou as equações, você também soma os ΔH. E aí a soma é algébrica, considerando os sinais positivos e negativos. Logicamente, menos 94,5 mais 94 dá menos meio, ou dá meio negativo, não é isso? Igual a 0,5 kJ, tá? Por mol de carbono formado. Então, houve o que? Negativo? Houve liberação de energia, já que o processo é exotérmico. Por isso que o item 3, ok? O item 3 é verdadeiro. É importante você saber por que o item 3 é verdadeiro. Eu precisaria fazer esse esqueminha aqui, somando as equações, já começando a aplicar a lei de Hess, para poder ter certeza de que aquele processo haveria liberação ou não de energia. Bom, e o item 4 diz o seguinte, carbono diamante é a forma alotrópica mais estável. Ora, acabamos de falar no começo, né, quando fomos analisar o item 1, que o carbono grafite é que é o mais estável, é a forma alotrópica mais estável. Portanto, esse item 4 aí, dizem que o diamante é a forma alotrópica mais estável, está errado. Então, o item 4 é falso. Então, nós temos o item 1 e o item 3 como verdadeiros, tá? O item 1 e o item 3 como verdadeiros, né? O item 4 é falso, item 1 verdadeiro, 2 falso, 3 verdadeiro, 4 falso. Item 1 e 3 verdadeiro, eu só vou encontrar em qual alternativa? 1 e 3 na letra D de bola, não é isso? Vimos lá pela análise, né, que só tinha ou a letra B ou a letra E como opções de resposta. Muito bem. Então, entendido aí essa questão de análise, ok? A gente fez aqui uma aplicaçãozinha rápida, né? Uma prévia aí dos conceitos da lei de Hess. E vamos agora para a próxima questão, ver o que ela nos oferece aí, ainda sobre o entendimento do estado físico, né? E como esse estado físico influencia aqui justamente a entalpia da reação. Essa questão, pessoal, ela é muito interessante porque ela normalmente cai em questões parecidas com essa no Enem, né? Em que você vai analisar a entalpia de combustão de um determinado material e para saber qual é o combustível mais eficiente. Então, basicamente, ela pergunta isso. Ó, etanol, metano, metanol são combustíveis de uso amplo. Hidrogênio molecular utilizado nos ônibus espaciais tem sido objeto de muitos estudos visando a seu maior uso, ou seja, generalizar o uso do hidrogênio. São dadas as equações de reação
de combustão completa de 1 mol de cada uma dessas substâncias, ok? Bem como as respectivas variações de entalpia. Bom, aí o que ele diz? Me dá aí, logicamente, as equações. Ele quer saber o seguinte: as massas molares de metano, etanol, metano, são dadas na sequência, que é 46, 16, 32 e 2. Não precisa nem você calcular. Considerando o calor liberado pela queima de 1 grama de cada uma dessas substâncias, o combustível mais eficiente é... Bom, então vamos fechar aqui. Eu vou apagar aqui, logicamente, 4, porque as informações da questão anterior, para a gente analisar. O que você vai fazer nessa questão? Se ele quer saber a relação de 1 grama, então você já sabe a relação de 1 mol de cada substância, tá ok? Bom, então é só transcrever as informações e dividir tudo pelas suas respectivas massas molares. Como é que funciona isso? Então veja só, qual é o raciocínio, né? Transformando aqui aquelas informações da questão em dados que possam ser calculados. O etanol, pegando a massa molar dele, lá veja que a energia de combustão é por mol. Então 46 gramas, que corresponde a 1 mol de etanol, libera esta energia. 16 gramas de metano, que é 1 mol de metano, libera esta energia. 32 gramas de metanol, é isso? Metanol, que é 32 gramas de metanol, é 1 mol, libera esta energia. E por fim, 2 gramas de hidrogênio, que corresponde a 1 mol de hidrogênio, libera esta energia. Então, para que a gente saiba por 1 grama, eu só preciso dividir isso aqui, ó. Esse cara divide por 46, por consequência aqui também tem que dividir por 46 para manter a constância. Aqui divide por 16, e aqui por 16, aqui por 32, aqui por 32, aqui por 2 e aqui por 2. Resultado, eu vou ter 1 grama de etanol, 1 grama de metano, 1 grama de metanol, 1 grama de hidrogênio. Olha, e aí eu vou ter a energia correspondente a 1 grama de cada uma das substâncias. Então, 1.370 dividido ali por 46 vai dar 29,78. Então, aqui vai dar menos 29,78. Ok? 78. Todas as unidades estão em quilojoules aí. Quilojoules, tá? Ali nós temos 890 dividido por 16 vai dar 55,62. Então, aqui já vai ter 65,52, ok? Então, veja que o etanol é menos eficiente que o metano. Está liberando menos energia, ok? Menos energia. Bom, e aí nós temos aqui, ó, 726 dividido por 32. Nós temos apenas 22,69. Aqui vai dar menos 22,69, ok? 69. E, logicamente, eu tenho aqui, ó, 286 dividido por 2 vai dar 143. 143. Logicamente, aqui também vai ser liberado. Bom, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Aqui veja que todos agora representam 1 grama da substância. 1 grama da substância, quem liberou o maior conteúdo energético foi justamente o hidrogênio. Então, dos 4 combustíveis que apresenta maior conteúdo de energia é o hidrogênio. E o que apresenta menor conteúdo de energia é o metanol. Tá? É o que é menos eficiente. Né? O mais eficiente e o menos eficiente. Lá na questão ele quer saber justamente o quê? Voltando lá, né? Considerando o calor e tal, o combustível mais eficiente, logicamente, é aquele que libera mais energia. Então, nós vimos que é o elemento químico hidrogênio. Na verdade, o gás hidrogênio. Ele é o mais eficiente aqui, ok? Bom, pessoal, então, para não ficar assim, muito longo aqui, mais esse vídeo, vamos fechar nosso vídeo com essa questãozinha, onde nós vimos aqui a eficiência dos combustíveis comparando a entalpia, né, desses reagentes por grama de material queimado e conseguimos chegar na conclusão de que o hidrogênio, dentre os oferecidos, é o mais eficiente para essa questão. Tá? Mas a lógica de resolver questões seria essa, seria você reduzir todos a mesma massa, dividindo os materiais por suas massas molares
E aí, logicamente, o que você faz com as massas, você vai fazer também aqui com a entalpia de combustão, ok? Bom, então com isso a gente fecha a nossa aula. A gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte